que atrapalha a Alemanha, ou como está atrapalhando a Alemanha e o que causou para a Alemanha. Certo. Mas vamos voltar então aqui, vamos partir do começo, né? E olhar para esse mapa e entender o que a gente está vendo. Assim, quando a gente fala em geopolítica, tem um monte de elementos que afetam a geopolítica. Então você pode dizer assim, temperatura, clima, é um elemento. Mas quando você pensa em, assim, na realidade física, tem duas coisas básicas que nós temos: água e terra. Tem vários tipos de água. Água doce, água salgada, rio, lago, córrego, aquífero. Você tem um monte de jeitos que a água tá ali. No gelo, congelada. E você tem terra. E você também tem um monte de variações de terra. Você tem montanha, você tem planície, você tem planalto, você tem pântano, você tem um monte de coisa. Você tem praia, você tem misturas de terra. Mas basicamente nós estamos vendo aqui água e terra. Certo. Tem mais água no mundo do que terra. Essa é uma realidade do nosso planeta. Bom, e aí, assim, os geopolíticos, os grandes pensadores da geopolítica, eles começaram a olhar para isso e falaram assim: qual é a força, a potência, o poderio capaz de dominar o mundo? Aquele que surge da orientação da natureza marítima, da água, ou aquele que surge da orientação terrestre, continental? O que é surgir da orientação terrestre ou surgir da orientação marítima? Surgir da orientação terrestre. Você está localizado no meio de um continente de terra sem saída para o mar. Tá. Você tem relação com a água? Não. Não, você não tem. Ah, mas tem um lago. Bom, tá bom, mas é uma relação diferente, não tem saída. Você não está acessando a grande parte do planeta, do mundo, que é a água. Então, se você estiver aqui no Quirguistão, esquece. Na Ásia Central, você não tem saída para o mar. Você não tem relação com a água. Você jamais será uma potência marítima. Você é uma potência continental, terrestre. E isso vai ter efeitos gigantes na cultura e no tipo de sociedade que vai nascer. Acho que eu falei isso na outra vez também. Que você tem as montanhas e tal, e você tem uma sociedade mais conservadora quando não tem acesso ao mar. É diferente. Tem o Paraguai aqui que não tem saída para a Bolívia, são os países mais pobres da América do Sul, por um acaso. Relação. Exatamente, que são os da Ásia Central, que são os do centro da África. Você consegue escoar os seus produtos sem depender de outro país. Exato. Ou fica muito caro, né? Fica caro, você está distante. Aí você fala assim, mas por que eu tenho que escoar? Ele não pode ser autossuficiente? Não existe países autossuficientes numa economia globalizada. E o meio de transporte mais barato de todos é o marítimo. Exato. Por que você não manda por avião? Porque é muito caro. E aí a tecnologia. Talvez um dia, se a gente fizer meio de transporte aéreo super barato, muito barato, de cargas imensas, talvez ser um país sem saída para o mar não vai ser um problema que é hoje. Isso quer dizer que todos os países sem saída para o mar vão ser pobres ou vão ter problemas? Não, né? Acho que eu também já falei disso, que tem as exceções. E as exceções aqui na Europa, a Suíça, a Áustria, são países riquíssimos. Exato. Mas aí o que dita, já que você não tem saída para o mar, quem é o seu vizinho que te dá acesso ao mar. E quem são os vizinhos da Suíça? França, Itália, Alemanha. São os países mais desenvolvidos do mundo. Se você botar, talvez, Chad aqui, com esses vizinhos, ou você trazer a Alemanha aqui para o lugar da Líbia, o Sudão para o lugar da Itália e a Nigéria para o lugar da França, vai mudar. O Chad vai ser um outro país, ou vai ter outra riqueza, outro desenvolvimento. Bom, então, vamos lá. Você tem duas forças, a força terrestre e a força marítima. E aí o Mackinder, que é um desses grandes pensadores, um inglês, ele foi lá e falou assim, ele prestou atenção e falou, olha, o que fez a Inglaterra ser a grande potência, né, o Império Britânico, é que os ingleses controlavam os oceanos do mundo e com o controle dos oceanos eles conseguiram chegar em outros lugares. Porque esse é um ponto interessante. Não existem muitos jeitos de você chegar em todos os lugares do mundo. Por terra não é. Não dá. Se você estiver aqui, você não chega em todos os lugares do mundo por terra. Se você estiver aqui, você não chega em todos os lugares do mundo por terra. Por onde que você consegue chegar em todos os lugares do mundo? A gente diz que existem 4 pontes. Tá. Água, que é o principal. O segundo é o aéreo, voando. O outro é o espacial,
fora da Terra, espaço sideral, que é uma extensão do aéreo, vai. Entendi. E o outro é o cibernético. Só que o cibernético você não manda pessoas, Exato. nem coisas. Dados, né? Você manda dados, informações e conversa e vídeo, a gente falando e ligação, etc. A gente chama isso de Global Commons. São os 4 meios de acesso e conexão do planeta inteiro. Ah, é do planeta inteiro? Tudo? Não, não é tudo, porque se estiver na Bolívia, tipo, marítimo não vai chegar lá, então vai ser um problema. Você vai ter esse problema. Bom, e aí o que acontece? A pergunta que o Mackinder estava tentando responder é: qual das potências vai dominar o mundo? A força. Quando que ele estava fazendo essa 1902, 1903, ele começou Quem estava dominando naquela época? O Império Britânico era a grande força. Portugal e Espanha ainda não. Já tinham sido, mas já tinha passado a época deles. Começou por eles, começou com as navegações e tal. E aí a Inglaterra era o grande motor. Isso, só que aí ele vira e fala o seguinte: olha, a potência marítima que Portugal e Espanha tinham sido e que os ingleses eram, não é mais a força que vai dominar o mundo. Ele já viu isso naquela época? Ele já estava... Ele virou e falou assim: gente, é o seguinte, até agora tá todo mundo focando, porque antes dele veio um outro pensador que chama Alfred Mahan, que era um americano, da Marinha Americana, e ele disse: os oceanos e o controle do mar, das rotas marítimas, te faz ser a força mais poderosa do mundo, te faz dominar o mundo. Quem controlar os oceanos do mundo, quem controlar a água, a potência marítima vai dominar o mundo. Potências marítimas são as únicas forças capazes de dominar o mundo. Entendi. E o Mackinder veio e falou assim: não. Por quê? Tá acontecendo uma coisa. Ele virou e falou assim: olha, eu sei que as forças marítimas ganharam espaço porque houveram revoluções tecnológicas. Quais? Navegação a vapor, que a gente citou, Sim. e a construção desse canal aqui. Canal de Suez. Que mudou as rotas de navegação e permitiu que... Como que era antes? Você não passava por aqui. Era fechado? Não existia. Esse canal sempre teve. Isso daqui é um estreito, não é um canal. Não é um canal? É o Estreito de Gibraltar. Assim como o canal do Panamá também não existia. Tá. Isso. E essas duas entendi. portais aqui mudaram... Isso é o humano que fez. Humano que fez. Deixa eu ver se... Saiu, Tá. ficou bom. Então, o que aconteceu? Isso mudou as distâncias. Claro. Em vez de você vir aqui, navego aqui e tal, doideira. e chegou aqui na Índia, você simplesmente desce aqui, entra, navega no Mediterrâneo, desce. Nossa. Olha como é muito mais curto. Exato. Do mesmo jeito que, né, vai acontecer agora dele vir por aqui e chegar aqui. Muito mais rápido do que mesmo vir por aqui. A rota pelo Ártico é mais fácil, mais rápida do que... Não é mais fácil, ela é mais rápida. Mais fácil ela vai ser quando derreter e se derreter totalmente e abrir as rotas de navegação. Bom, então o que aconteceu? Mudou isso e mudou o meio de transporte. Você conseguiu navegar a vapor mais rápido. Não esperar o vento te trazer para cá, para você pegar o impulso e virar e vir para cá. Que era assim. Aliás. Era. Nossa, que você não podia virar e falar assim: não, quero ir daqui pra cá. Não, você tem que ver o vento, pra onde que tá a rota de vento. Nossa. E ficar se perdendo. E não só isso. Tivemos que inventar bússola, caravela. Tiveram uma série de evoluções marítimas que deram essa ascensão das potências marítimas. Quem são as potências marítimas? Aqueles que têm acesso ao mar. No caso, os primeiros foram os portugueses e os espanhóis. E dividiram as Américas em dois, dividiram o mundo, conquistaram o mundo inteiro. Exato. Depois dele vieram os holandeses, os ingleses, os franceses. E aí o Mackinder vira e fala assim: legal, isso daqui é bonito, bacana, mas está surgindo uma outra revolução tecnológica. Uma outra rota, ou novas tecnologias equiparáveis à invenção da navegação a vapor e da construção do Canal de Suez, que são as grandes ferrovias intercontinentais. Estão sendo construídas. E a construção dessas ferrovias continentais vai conectar um espaço de terra, o maior espaço de terra do planeta. De terra contígua. Entendi. Você fala assim: aqui não tem muita terra? Tem, mas isso daqui tem conexão com o quê? Exato. Só com isso daqui. Mas é a Austrália? Não conecta. Onde que a gente tem o maior espaço de terra contíguo nesse mapa do mundo? Isso daqui, né? Isso. Eurásia. Este é o maior continente, o maior espaço de terra do mundo. E aí ele falou assim:
se alguém conseguir maximizar, usar todo esse espaço na sua totalidade, esse povo, essa nação, esse grupo vai ficar muito rico e muito poderoso. Por quê? Porque é uma vasta área de recurso, é uma vasta área de concentração de pessoas. Mas até o momento não era possível você unificar tudo isso. Por quê? Você não conseguia nem chegar daqui até aqui. Por quê? Porque você não tinha os meios, você ia cavalo. Ah, tá, antes. Tipo, era muito longe, era muito distante. Quando o cara chegava aqui, já não dava mais. Eu até acho incrível quando você vê os conquistadores, o quanto eles avançavam nesse espaço absurdo de terra, né? Claro que demoravam anos e anos. Mas eles não avançavam na velocidade que essa potência marítima avançava e estava colonizando o mundo. Exato. Entendeu? E aí, com essas transformações, ele começou a perceber que este território aqui, da Eurásia, era muito mais importante do que toda a concentração que tinha nesse pequeno cantinho aqui, que era a Europa. Falou, o mundo não é da Europa. O mundo não é esses paísezinhos daqui dominando o mundo inteiro. O mundo não é isso. Tem uma transformação aqui e essa transformação vai mudar todo esse equilíbrio de poder. E aí ele falou... ele já via a China também como essa potência, o Japão, a Não, Rússia... ele falava dessa região aqui. Entendi. E ele virou e falou assim... Aí ele dividiu essa região em duas partes. A primeira parte, ele circulou aqui não tanto para lá, mas aqui assim... Ele circulou assim, aqui, um coração na Eurásia. E no coração da Eurásia, ele virou e falou assim: daqui você consegue acessar e bloquear todas as outras rotas e caminhos que a força marítima pode penetrar nesse lugar aqui. Vamos lá. Por quê? Quer dizer? Quer dizer que quem controlar esse espaço aqui vai estar dentro de uma fortaleza. Por quê? Porque quem tá fora, quem tá aqui fora, para chegar até isso daqui, não consegue. Entendeu? Quem tá de fora, as forças que estão de fora, se esse lugar aqui se expandir e ocupar e controlar todo mundo aqui dentro, ele vai ter muita terra, muita riqueza, muito recurso natural. E quem tá de fora não vai ter tamanho e força para contrapor o tamanho da riqueza daqui. Não, e se expandir isso daqui, a gente também tem uma parte populacional absurda, né? Isso. Olha a Índia, China, Paquistão aqui. O que ele diz, né? Que esse coração, partindo desse coração, você conseguir se consolidar e expandir, você vai ocupar muita coisa. E aí ele fala que isso daqui chama Heartland. Heartland. Que é a terra, coração. Que a maior parte fica na Rússia mesmo. Isso. E aí ele fala assim... A chave para acessar esse território é o leste da Europa. E aí ele parte da seguinte teoria, que é um axioma da geopolítica, que ele vira e fala assim: quem controla o leste europeu, ou Europa Oriental, controla o Heartland. Quem controla o Heartland, controla a Ilha Mundo. Ilha Mundo é... Entendi. A Eurásia. Eurásia. Quem controla a Ilha Mundo, controla o mundo. Você percebe que ele partiu de um espaço geográfico, e desse espaço geográfico ele virou e deu um mapa da estratégia do jogo de dominação do mundo. Mas ele viu isso daqui meramente como o centro geográfico, ou ele viu riqueza, viu quem tá lá? Riqueza, quem tá lá, tudo, o tamanho, o espaço. Por quê? Ele observou algumas condições aqui. A primeira, essa terra é plana. Não tem muita montanha? Não. É um terreno aberto. Ou seja, fácil expansão, fácil acesso, fácil ocupação, fácil geração de riqueza. Tem o Mar Cáspio no meio. E você está protegido do acesso das forças de fora. Por quê? Não tem saída para o mar. A saída para o mar dá... não tem saída para o Ártico. Não, isso daqui é congelado, não dá para sair por aqui. Isso daqui é um mar fechado, Mar Negro, Mar Cáspio, são mares fechados. E os rios todos não desembocam, não chegam nos oceanos. Então, você está numa caixa fechada, blindada, numa grande fortaleza
com uma área muito rica. Muito rica no sentido de você ser plano. Os lugares planos são mais fáceis para você construir, mais fáceis para você se desenvolver, mais fácil para você ganhar economia de escala. Tenta construir uma casa num terreno assim. Exato. Tenta construir uma casa num plano. Dá, você vai gastar 10 vezes mais. Tenta construir uma ferrovia no meio de uma montanha. Exato. Entendeu? Então, isso daqui era muito especial. Ele olhou e falou assim: olha, gente, vocês não estão prestando atenção. O poderio britânico, a Pax Britânica, o Império Britânico, corre um sério risco e uma ameaça de que uma força continental que vai surgir do leste, daqui do centro do coração do Heartland da Eurásia, vai poder dominar o mundo inteiro. E aí começou o problema, porque ele olhou e falou assim: tem um país chave no meio da Europa que está numa posição estratégica continental. Esse país, ele é primariamente uma força continental. Ele tem acesso ao mar aqui em cima. Isso traz muita riqueza para a Alemanha. Mas não é uma saída muito fácil desse lado. Desse lado, a navegação não é tão simples. Não está um grande oceano. Ele tem que atravessar outros lugares. A Alemanha é primariamente uma potência continental. Certo? Então, ele virou e falou assim: se a Alemanha se juntar com a Rússia, aí acabou pro mundo. Porque você vai pegar a força da ponta da Europa, né, do centro da Europa, que se projeta, consegue projetar poder pro resto da Europa, ir para cá pro leste europeu e se juntar com o outro que tem todo o acesso dos steppes, do steppe da Eurásia, que é esse campo plano e reto e de fácil acesso. E ele viu nisso um grande temor. E falou: nós temos que se preparar para isso, porque isso não pode acontecer. E aí nós temos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. E todos esses momentos da história daí em diante é um confronto entre as potências continentais e as potências marítimas. Potência marítima representada inicialmente pelo Reino Unido e depois pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma potência marítima? É. Por quê?